faturamento da indústria de transformação caiu 5,3% em agosto em relação a julho. Os dados fazem parte dos indicadores industriais, divulgados pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, nesta terça-feira. Essa é a quarta queda do indicador em 6 meses e reforça a tendência de desaceleração do setor. Em julho, o faturamento manteve-se estável, mas a nova retração reduziu o desempenho acumulado de 2025. Agora, o crescimento no ano é de apenas 2,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Até julho, a diferença era de 5,1%. Segundo a especialista em políticas e indústria da CNI, Larissa Nocco, o resultado está ligado ao patamar elevado de juros, que aumenta o custo do crédito e reduz a expectativa de crescimento econômico, e ao aumento das importações de bens de consumo, que absorvem parte do mercado consumidor da indústria brasileira. O real mais valorizado, os produtos da indústria produzidos domesticamente acabam ficando mais caros lá fora. Então, as indústrias exportadoras acabam sendo prejudicadas nesse sentido, né? Acabam perdendo o mercado consumidor. Além disso, essa escalada do ambiente global de incertezas acaba sendo prejudicial para o ambiente internacional de negócios e as expectativas de crescimento global acabam sendo reduzidas. O professor de Economia da Universidade de Brasília, Vitor Gomes, destaca a importância de uma reaproximação com o mercado norte-americano para o aquecimento da indústria brasileira. A nossa produção industrial depende muito de parceiros estratégicos. A gente contribui muito com um produto semi-acabado, com um produto intermediário. Então, se o Brasil conseguir fechar algum acordo na contramão de que outros mercados não estão conseguindo fechar, como os Estados Unidos, vai ser um ponto positivo. Além do faturamento, outros indicadores também mostraram enfraquecimento em agosto. As horas trabalhadas caíram 0,3% e o rendimento médio dos trabalhadores recuou 0,6%. A utilização da capacidade instalada teve leve alta, chegando a 78,7%. Reportagem, Cristina Sena. Interessados em estágio no INSS têm até o dia 21 para fazer a pré-inscrição. O processo seletivo vale para os níveis médio, técnico e superior, com vagas em várias unidades em todo o país. Os estudantes podem preencher o cadastro até o dia 21 de outubro no site do Centro de Integração Empresa-Escola. De acordo com o edital, o processo é voltado para o cadastro de reserva, portanto, não há um número fixo de vagas já abertas. Os candidatos serão chamados à medida que houver necessidade de estagiários nas agências do Instituto Nacional do Seguro Social. Os requisitos são ter no mínimo 16 anos completos, estar com a matrícula ativa e estar regularizado com as obrigações eleitorais e militares. Os selecionados vão cumprir jornadas de 4 ou 6 horas diárias de segunda a sexta-feira. A Bolsa Auxílio varia de acordo com o nível de ensino e a carga horária e pode chegar a R$ 1.125, além de auxílio transporte de R$ 10 por dia. O processo seletivo tem 2 etapas. A primeira é a pré-inscrição no portal do CIE e a segunda a ser realizada no próprio Instituto. A lista de habilitados para a primeira fase será publicada em 30 de outubro. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Uma parceria entre a Advocacia Geral da União e o Banco Central do Brasil vai tornar mais eficaz o combate a fraudes digitais envolvendo políticas públicas. Entre as medidas, o bloqueio de chaves Pix associadas a conteúdo fraudulento, a devolução de valores a vítimas, além do descredenciamento de contas utilizadas para golpes em instituições financeiras. A decisão de unir forças surgiu após a intervenção da Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, unidade da AGU, para derrubar um site que simulava oferta de vagas nos Correios. Nos últimos meses, tem ocorrido um aumento no número de fraudes com políticas públicas federais, principalmente por meio de páginas falsas para concursos públicos. Além dos Correios, foram criados sites que simulam o Concurso Público Nacional Unificado e a Prova Nacional Docente. Outra notícia falsa envolveu valores supostamente devolvidos pelo governo aos cidadãos. Em todos os casos, o conteúdo foi derrubado. A Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia tem atuado junto às plataformas digitais, especialmente por maior segurança e responsabilidade por anúncios, e também junto a provedores de domínio e hospedagem, inclusive do exterior.
Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. O Brasil não retomará o horário de verão em 2025. A informação foi anunciada pelo Ministério de Minas e Energia. Porém, a pasta informa que continua avaliando periodicamente a prática de adiantar os relógios em 1 hora com o intuito de reduzir o consumo de energia elétrica a partir do melhor aproveitamento da luz natural. O governo entende que, atualmente, as condições do volume de reservatórios são favoráveis e, portanto, não há necessidade de adoção da mudança. As informações foram apresentadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico durante reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico em setembro. O horário de verão está suspenso desde 2019, quando o governo entendeu que a medida deixou de produzir os benefícios esperados, sobretudo em função da mudança dos hábitos de consumo por parte da população, além da intensificação do uso de equipamentos de refrigeração durante o período da tarde. O retorno do horário de verão chegou a ser comentado pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, em algumas ocasiões ao longo deste ano. Em uma delas, o chefe da pasta afirmava torcer para que não houvesse necessidade de voltar a adotar o adiantamento dos relógios, mas que a medida não estava descartada. Para Silveira, a adoção só seria retomada em meio à necessidade urgente, como em casos de escassez de energia em períodos de seca. Porém, atualmente o governo avalia que não há esse risco. Reportagem Marquesan Araújo. Desde 2023, quase 2 milhões de imóveis foram contratados pelo Ministério das Cidades, com mais de 1 milhão de moradias em construção. O Minha Casa, Minha Vida já contemplou 86% dos municípios brasileiros. Atualmente, 1 em cada 2 imóveis lançados no Brasil faz parte do programa habitacional. Em São Paulo, quase 60% dos lançamentos e mais da metade das vendas no segundo trimestre vieram da iniciativa. Desde 2023, o Minha Casa Minha Vida recebeu cerca de 285 bilhões de reais em investimentos. O setor da construção civil registrou crescimento de 3,6% nos últimos 12 meses e gerou 177 mil novos empregos entre janeiro e junho de 2025. Atualmente, o setor conta com 3 milhões de trabalhadores formais em todo o país. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Programa que agiliza o atendimento por especialistas no Sistema Único de Saúde vira lei. A medida provisória que estabelece o programa Agora Tem Especialistas foi sancionada. A proposta tinha sido aprovada no Congresso no final do mês passado. O objetivo do programa é aumentar o número de médicos especialistas nas regiões mais carentes de profissionais e diminuir o tempo de espera no atendimento oferecido pelo SUS. Isso com a ampliação da oferta de prestadores privados, que, em troca, terão uma redução dos tributos federais. Essa renúncia fiscal está calculada em 2 bilhões de reais ao ano a partir de 2026, mas os procedimentos já começam agora em 2025. Policlínicas e laboratórios especializados que aderirem ao programa vão oferecer atendimento a pacientes do SUS. Dessa forma, a expectativa é diminuir a espera por cirurgias, exames e consultas. Dados do Ministério da Saúde mostram que a maior parte dos médicos especialistas está concentrada no Distrito Federal, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Da Rádio 2, Fabiola Altran. A Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, faz um alerta sobre tentativas de golpe com falsos testes de detecção de metanol em bebidas. Segundo a Secretaria, circulam na internet nos últimos dias
anúncios de supostos reagentes que teriam capacidade de identificar a presença do metanol nas bebidas. As publicações direcionam os consumidores a sites fraudulentos para coletar dados pessoais e obter ganhos financeiros indevidos. No entanto, a Senacom informa que não tem conhecimento sobre a comercialização de testes para a detecção de metanol disponíveis para compra pela população em geral. E orienta os consumidores que, ao ver anúncios desse tipo, verifiquem se os sites são confiáveis e se os produtos têm procedência e autorização antes de realizar qualquer compra. A Secretaria também alerta para a circulação de notícias falsas que mencionam suposta contaminação por metanol em produtos como café, água e refrigerantes. Até o momento, não há qualquer registro que comprove essas ocorrências. Em caso de dúvida ou suspeita de golpe, é possível registrar a denúncia no portal consumidor.gov.br ou procurar o PROCON local. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. A Anvisa autorizou a produção temporária de doses de etanol injetável, que é usado como antídoto para casos de intoxicação por metanol. A resolução da Anvisa foi publicada na sexta-feira, após análise da solicitação do laboratório Cristália. Toda a produção será doada ao Ministério da Saúde. O reforço na produção do etanol é uma das medidas da Anvisa para enfrentar os casos de intoxicação por metanol. Na última quinta-feira, o governo brasileiro recebeu um lote com 2.500 unidades do antídoto Fomepizol para reforçar o estoque estratégico do SUS destinado ao tratamento de intoxicações por metanol associadas ao consumo de bebidas adulteradas. O Ministério da Saúde já iniciou a distribuição dos antídotos com prioridade para São Paulo, estado que concentra o maior número de ocorrências de intoxicação por metanol. Segundo o Ministério, os estados poderão solicitar o envio de novas remessas de acordo com a necessidade apresentada e o registro de casos. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo. O Brasil pode mais do que dobrar a produção e o consumo de bioenergia até 2050, garantindo o desenvolvimento e reduzindo emissões de gases do efeito estufa. A conclusão é de um estudo do Instituto de Energia e Meio Ambiente, que afirma ainda que essa expansão pode ser feita sem mais desmatamento e sem competir com a produção de alimentos. A bioenergia é produzida a partir da matéria orgânica, como cana-de-açúcar, milho, soja, resíduos agrícolas, restos de alimentos e até do lixo urbano. A partir dela é possível gerar eletricidade, calor e combustíveis renováveis, os chamados biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel. Segundo o estudo, esse tipo de fonte representa hoje 1/3 da energia usada no país e pode ser ampliada, fazendo a transição para uma economia de baixo carbono. O segredo está em aproveitar as áreas de pastagens degradadas que já não servem bem para o gado e somam cerca de 100 milhões de hectares no país. Para os pesquisadores, 56 milhões poderiam ser direcionados para a expansão da agricultura brasileira, sendo de 20 a 35 milhões de hectares destinados à bioenergia. Um dos focos seria o transporte de cargas, como explicou a coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima, Sueli Araújo. Uma parte considerável, um pouco mais da metade das emissões do setor de energia, no caso brasileiro, vem de transportes. Quando você coloca esse problema, a solução biocombustíveis vem bastante forte. Nós podemos e devemos falar em eletrificação, mas na parte de transporte de carga, provavelmente é muito mais simples, no caso brasileiro, trabalhar
com a expansão dos biocombustíveis. Para garantir que essa expansão seja sustentável, o Brasil precisa focar em culturas e tecnologias que utilizem menos terra por volume de combustível produzido. Entre as alternativas, segundo os pesquisadores, estão usar a palmeira macaúba, que produz 10 vezes mais óleo que a soja, investir no etanol de segunda geração, feito a partir do bagaço da cana, e evitar ampliar o uso da soja para biocombustíveis, já que ela ocupa muita área. De acordo com Felipe Barcelos, pesquisador do Instituto de Energia e Meio Ambiente, responsável pelo estudo, a produção de biocombustíveis avançados, como o diesel verde e o SAF, o combustível sustentável de aviação, podem reindustrializar o país. E o biocombustível, claro, traz ali uma oportunidade de reindustrialização da indústria brasileira, né? A gente sabe que esses biocombustíveis avançados, principalmente o diesel verde e o SAF, eles são feitos a partir de refinarias que demandam uma alta tecnologia, pessoal capacitado e geração de empregos que podem, inclusive, substituir empregos que hoje estão na indústria fóssil, como é o caso das refinarias de petróleo. Para tudo isso virar realidade, os pesquisadores defendem que o Brasil precisa definir metas de produção de bioenergia e de corte de emissões, além de monitorar as áreas de cultivo para que a expansão aconteça em pastagens degradadas e nunca em florestas. Investir em biocombustíveis pode ajudar o Brasil no cumprimento do Acordo de Paris, compromisso assumido em 2015 com outros 194 países para limitar o aquecimento global em 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Gauri. Mais de 1 milhão de pessoas no Brasil levam mais de 2 horas para chegar ao trabalho. É o que mostram os dados do Censo Demográfico 2022, divulgado pelo IBGE. O levantamento aponta que a maior parte dos trabalhadores demorava de 6 minutos a meia hora no deslocamento de casa até o trabalho 3 anos atrás. Na lista de 20 cidades com mais de 100 mil habitantes, com maior proporção de pessoas que demoram muito no trajeto, mais de 2 horas, 11 eram do Rio de Janeiro, 7 de São Paulo e 2 do Pará. O censo aponta que o meio de transporte mais usado no deslocamento para o trabalho é o carro, com 32,3%. Na sequência, vem o ônibus com 21,4%. Depois, o trajeto a pé e motocicleta. O levantamento revela uma baixa proporção de cidadãos que utilizam trem ou metrô, van, perua, BRT ou ônibus de trânsito rápido, além de caminhonete ou caminhão adaptado. Quanto à cor ou raça, 59% das pessoas que usavam automóvel para trabalhar eram brancas. Além disso, em 2022, a maior parte da população trabalhadora exercia atividade no mesmo município onde morava. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Choperia e restaurante Chapa Quente. Mais que um lugar para comer, um espaço para viver bons momentos. Na praça de alimentação do Friburgo Shopping, de segunda a segunda, o sabor ganha destaque. Petiscos preparados com carinho, pratos à la carte feitos na hora, comida quilo com qualidade e o chopp sempre gelado. Entrega em domicílio e atendimento para empresas. WhatsApp 229 9820 5534. Chapa Quente. Tradição, sabor e convivência à mesa.